Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desse domingo para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Esse final de semana que foi de folga, entre aspas, né, para o torcedor vascaíno, para o Vasco da Gama. O Vasco não entrou em campo porque a partida contra o América Mineiro foi adiada. Bom, se o Vasco não entrou em campo, não teve estresse dentro de campo, né? O vascaíno teve um final de semana um pouquinho mais tranquilo, sem se estressar com a equipe dentro de campo, como vinha acontecendo aí nos últimos finais de semana. Porém, tem informações aqui para a gente atualizar. Tem zagueiro do Vasco que está indo para o futebol de Portugal. Pedro Raul aceitou a proposta do Toluca. Amanhã deve ser sacramentada, né, a venda do Pedro Raul para o futebol mexicano. Vamos falar também aqui de Juan Cruz, que também está de saída do Vasco da Gama. Vamos atualizar também a situação de Borré. O Vasco estuda fazer uma nova proposta pelo jogador. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e começo com um recado aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do CFGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, tem uma graninha presa lá no CFGTS, a Mais Ágil adianta o saque do CFGTS para você, faz toda a burocracia e você não tem nenhuma preocupação, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, como eu disse no início do vídeo, né? Esse final de semana foi um pouquinho mais de paz para o torcedor do Vasco. O Vasco não entrou em campo, então não teve estresse. O Vasco dessa vez não conseguiu acabar com o final de semana do vascaíno, né? O Vasco agora só entra em campo no próximo final de semana, no domingo, contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco ainda está tentando reverter a punição que sofreu junto ao STJD, né, e ter público nessa partida contra o Atlético Paranaense. Inicialmente, o jogo é sem público, né? O Vasco tem que cumprir os seus 4 jogos ali de suspensão sem torcida no estádio. O Vasco já cumpriu 2 e agora o Vasco vai tentar amenizar essa pena e ter público aí contra o Atlético Paranaense. A gente deve ter algumas novidades sobre isso nessa semana. Mas inicialmente o jogo está marcado para o próximo domingo em São Januário, com portões fechados por conta da punição do Vasco da Gama. Hoje o dia foi bastante movimentado em relação ao mercado da bola, né? Principalmente jogadores saindo. A gente pode dizer que 3 jogadores praticamente sacramentaram hoje a saída do Vasco da Gama. O primeiro é o zagueiro Ulisses. O Vasco está negociando o zagueiro Ulisses com o time de Portugal. O Vasco havia emprestado o Ulisses ao Vila Nova, que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Vila Nova é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, só que o Vasco pediu o Ulisses de volta, isso mesmo. O Vasco acionou uma cláusula que tinha ali no contrato de empréstimo, né, e pediu o zagueiro Ulisses de volta, porque está negociando o jogador com uma equipe de Portugal. Em entrevista à rádio Band News, o presidente do Vila Nova afirmou que o Vasco pediu o retorno de Ulisses porque finalizou a negociação do zagueiro com um clube de Portugal. Se eu não me engano, esse clube é o Nacional da Madeira. Então, o Ulisses, zagueiro aí, cria da base do Vasco da Gama, né, vai seguir para o futebol de Portugal. O Vasco havia emprestado esse jogador ao Vila Nova, mas como negociou ele com a equipe portuguesa, pediu de volta e está liberando o Ulisses, né, para jogar no futebol de Portugal. Quem também está muito próximo de sacramentar a sua saída do Vasco da Gama é Pedro Raul. Nos últimos dias a gente trouxe aqui a informação que o Pedro Raul, que o Vasco, na verdade, né, havia recebido uma proposta ali pelo Pedro Raul, cerca de 5 milhões de dólares, do Toluca, do México, e o Vasco já havia aceitado essa proposta, né? Faltava apenas o Pedro Raul realmente aceitar se queria ou não ir para o futebol mexicano. E a informação de hoje do companheiro Vene Casagrande é que o Pedro Raul acenou de maneira positiva para a oferta do Toluca e aceitou a proposta e vai deixar sim o Vasco da Gama. O atacante está apenas discutindo alguns detalhes com o time mexicano para assinar o seu vínculo com a equipe do Toluca, contrato de 4 anos com o Toluca do México. O Vasco vai receber 5 milhões de dólares parcelado em 2 vezes pelo jogador. Como hoje é domingo, a tendência é que Vasco e Toluca fechem essa operação envolvendo o Pedro Raul na segunda-feira, amanhã,
quando os clubes vão iniciar ali a troca de documentos, né? Como eu disse, o atacante vai assinar por 4 temporadas com a equipe do Toluca do México. Então, Pedro Raul praticamente sacramentada, né, a sua saída para o futebol mexicano. E além do Pedro Raul, o atacante reserva do Vasco também está de saída. O Juan Cruz está a caminho do futebol da Bulgária. Isso mesmo, no vídeo anterior eu até falei sobre isso, né? A negociação também está praticamente sacramentada. Ele estava emprestado do Santos ao Vasco da Gama, mas o Santos negociou o Juan Cruz com a equipe do Ludogorets, da Bulgária. Com isso, o Juan Cruz será liberado, né? E vai para o futebol da Bulgária. O Vasco já aceitou, o Santos pediu para o Vasco liberar, né? O Vasco, ele estava emprestado ao Vasco, o Santos solicitou, o Vasco fez praticamente a mesma coisa, né? Que o Vasco fez lá com o Ulisses, aconteceu com o Juan Cruz. O Santos pediu de volta, o Vasco liberou e o Juan Cruz vai para o futebol da Bulgária. Juan fez apenas 2 jogos pelo Vasco da Gama, né? Apenas 37 minutos em campo, não foi muito bem aproveitado, né? Foi quando teve essas oportunidades também, não conseguiu mostrar ali o seu valor. É um jovem que se destacou muito na base do time do Santos, mas no time profissional, tanto do Santos como também no Vasco da Gama, não conseguiu desenvolver o seu bom futebol. Então, Juan Cruz indo para o futebol da Bulgária, Pedro Raul indo para o futebol do México. O Vasco, nesse final de semana, praticamente desfazendo aí dos seus 2 atacantes, né? O que é um indício que o Vasco realmente vai ter que ir ao mercado aí nessa janela de transferências para poder contratar atacantes, né? Não dá para o Vasco ir para a sequência do Campeonato Brasileiro tendo como opções o Ryan, o Eguinaldo, enfim, só a molecada praticamente sub-20, né? O Vasco vai ter que se esforçar aí nesse mercado de transferências para contratar jogador para essa posição, camisa 9, um matador. O Vasco precisa muito, muito, muito. Já precisava antes da saída desses 2 jogadores, né? Porque os 2 já não estavam resolvendo. Pedro Raul já havia virado reserva, o Juan Cruz não via nem sendo relacionado. Então o Vasco já precisava contratar atacante antes mesmo de negociar esses 2 jogadores. Agora, negociando esses 2 jogadores, não tem jeito. O Vasco vai ter que buscar atacantes aí no mercado de transferências. Tá na hora de trabalhar, Paulo Brax. Tem que buscar aí atacante para a sequência dessa temporada. E falando em atacante, o alvo principal do Vasco é o Rafael Borré, que atua no Frankfurt, da Alemanha. A informação é que o Vasco está preparando uma nova oferta ao Frankfurt para tentar contratar o atacante Rafael Borré. O jogador, inclusive, estaria à venda, né, após o Frankfurt ter acertado a contratação de um outro atacante. No entanto, o clube alemão quer cerca de 8 milhões de euros para liberar esse atacante colombiano, ex-River Plate, o que deixa a negociação bastante complicada. Mas é o sonho do Vasco, né? É o sonho do Vasco para essa janela de transferência, a contratação do Rafael Borré. Eu já disse aqui em outros vídeos que acho muito difícil, né, o Vasco conseguir avançar nas negociações com o Borré. Queria muito que isso acontecesse, queria muito que o Vasco conseguisse contratar o Borré, mas tendo Paulo Brax como diretor de futebol, eu sinceramente não acredito que o Vasco tenha a capacidade de trazer esse jogador. Tomara que eu esteja errado, tomara que daqui 1, 2 semanas o Rafael Borré pinte aqui no Vasco da Gama e esse vídeo aqui vira um recorte, né? Ah, falou que o Paulo Brax não tinha capacidade e ele trouxe o atacante. Tomara, eu prefiro ser feliz do que ter razão, mas sinceramente acho muito difícil que o Vasco consiga a contratação do Rafael Borré. Se conseguisse, seria sensacional, com toda certeza. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a segunda edição do nosso domingo. Eu volto amanhã com mais informações do nosso Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, sua inscrição é muito importante. Falta pouquinho aí pra gente bater os 200 mil inscritos. Será que a gente consegue nesse mês bater os 200 mil? Se inscreva se você não for inscrito. Deixa aqui os comentários também a sua opinião, né, sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!